Meu nome é Julia Kober, eu tenho 22 anos. Sei lá, tem gente que já nasce, parece que já gosta de futebol, gosta de música. O meu foi cinema, eu não consigo me lembrar de uma época que eu não gostava de cinema. Oi, eu sou o Darth Vader. Não, mentira, eu sou o João, tenho 10 anos, sou fã do Star Wars. Algumas horas eu penso um monte de coisa assim ao mesmo tempo. E fui diagnosticado com déficit de atenção e hiperatividade. Esqueceu onde guardou um molho de chaves ou teve que recomeçar várias vezes determinada tarefa. Dificuldade de concentração e falta de atenção são normais em qualquer pessoa. Porém, existe uma parcela da população que sofre de hiperatividade e déficit de atenção, uma síndrome que durante muitos anos não foi reconhecida. O TDAH é um problema sério e exige tratamento e cuidados específicos. Em cerca da metade dos casos, o transtorno acompanha a pessoa ao longo da vida. O que é o TDAH? O TDAH é um transtorno neuropsiquiátrico, né, que se considera um transtorno do neurodesenvolvimento. É uma maneira diferente de maturação cerebral, que ocorre em torno de 6% das crianças, né, que predispõe ela a ter bastante hiperatividade, desatenção e impulsividade. O cérebro de uma pessoa com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade apresenta disfunção na região orbital frontal. Esta área responde pelo comportamento, memória e autocontrole. Nela existem milhões de neurônios. A comunicação entre eles é feita pelos neurotransmissores. É a falha na quantidade ou no funcionamento de dois deles, a dopamina e a noradrenalina, que caracteriza o cérebro de uma pessoa com TDAH. Eu sempre me sentia assim esquisito, assim, comparado aos meus outros colegas, porque todo mundo conseguia ir bem na aula, ninguém era tão palhaço que nem eu. O déficit de atenção e hiperatividade aparece mais na sala de aula. É muito comum que os professores sintam que tem alguma coisa errada. Ué, mas aquela criança ali tem alguma coisa a mais, ela não para quieta na cadeira, né? Ou ela está sempre olhando pela janela, esse tipo de coisa. Eu não sei como é que era contigo. Por exemplo, na sala de aula, é um exemplo clássico. O professor está lá na sala de aula, está passando uma matéria importante. De repente, minha cabeça, eu tô, sei lá, eu tô numa praia, sabe? Eu tô, sei lá, fazendo alguma coisa nada a ver. E quando eu vejo, assim, eu volto e já parece que acabou a aula, sabe? Até principalmente, assim, na minha época da escola, assim, como foi na sexta série, sabe? Até a sexta série eu ia muito mal na aula, eu sempre arrumava problemas, os professores sempre tinham que ficar no meu pé, então eu fiquei com uma fama ruim, sabe? E já se sabe quais são as causas do transtorno? A gente sabe que tem um fator ambiental muito importante, né? Por exemplo, isso é comum em crianças que vêm de um ambiente estressante, desorganizado. Então essa mistura de ambiente desorganizado com genética de predisposição que dá o resultado final, né? E clinicamente como é que se caracteriza o transtorno? O transtorno é déficit de atenção e hiperatividade, ou hiperatividade, né? Então assim, o que se vê primeiro geralmente é a hiperatividade. Depois, com a entrada da criança no colégio, né, as coisas de atenção começam a ser mais importantes, porque ele não para prestar atenção, prefere ficar em movimento, ele prefere sair para jogar bola, mesmo que a pessoa diga, fica na cadeira, ele tende a continuar girando pela sala de aula, né? E também a questão de se focar na tarefa
fica muito prejudicada, né? Então, mesmo na criança pode haver um predomínio dos sintomas de desatenção ou de hiperatividade. E aí, quando a criança evolui, aqueles que vão continuar com o transtorno tendem a ficar mais desatentos do que hiperativos. Como ele é um transtorno que se pode ter um pouquinho mais de uma coisa ou um pouco mais de outra, ou seja, tem alguns quadros que são mais hiperativos e outros quadros que são mais desatentos, né? Outros mais impulsivos, menos desatentos. Se classificou o TDAH, que é a sigla do déficit de atenção, né? Em 3 subtipos básicos, né? Existe um subtipo onde predomina a desatenção, um subtipo onde predomina a hiperatividade, esses são mais raros, quase não existe, né? Só hiperatividade, né? E existe o subtipo que é o mais comum na infância, por exemplo, que é o subtipo combinado, que combina sintomas das 2 dimensões. Então, na hora do diagnóstico, o clínico tem que estar muito atento para ver essa composição de sintomas, né? Eu estava fazendo trabalho com uma pedagoga e ela pediu para a gente fazer o exame, para ver o que estava acontecendo e tal, e logo já fui diagnosticado já com déficit de atenção e hiperatividade. E como que a gente pode diferenciar uma agitação normal da infância, uma criança agitada, de uma criança portadora de TDAH? Fazer essa diferenciação é que permite que não se exceda no diagnóstico, que é um dos grandes cuidados que se deve ter, porque agora até um transtorno da moda, né? Todo mundo tem déficit de atenção. Geralmente é fácil de ver, porque assim, essas crianças são muito mais agitadas do que dos seus pares. Uma maneira de diferenciar isso é chamar a professora, né, ou fazer uma entrevista com a professora e perguntar, olha, tu acha que ele está acima do que tu vê as crianças na tua experiência? Então, assim, geralmente é um dos passos importantes, né, no diagnóstico, né? É na escola onde os sintomas do TDAH são mais evidentes. Por isso, a escolha da instituição de ensino é fundamental. Um currículo adaptado ao aluno é uma das formas de facilitar o aprendizado. As escolas estão preparadas para lidar com crianças portadoras de TDAH? Existem algumas iniciativas que estão se mostrando bem positivas, de algumas escolas que têm tentado buscar adaptações curriculares, realizar algumas acomodações, mas infelizmente isso são iniciativas isoladas, a grande maioria das escolas como instituição. E os próprios professores não estão preparados ainda para receber. Os professores são os profissionais que teriam condições de ver essas crianças dentro do que é esperado para aquela faixa etária. Então eles são os profissionais que podem perceber bem, essa criança é mais desatenta do que os meus outros alunos. Ele tem um comparativo? Exatamente, que muitas vezes no consultório a gente não tem. E nesse contexto, como é o cotidiano na escola de uma criança portadora de TDAH? Existem assim algumas características que são comuns. Por exemplo, as crianças são mais lentas, as crianças com déficit de atenção são desorganizadas, elas têm muita dificuldade em planejar. Então, por exemplo, eu vou escrever uma produção de texto. É uma tarefa muito complicada, porque eu tenho que ter ideias, organizar essas ideias, colocar essas ideias no papel e dentro de um tempo determinado que a escola coloca. É uma sequência de habilidades que tem que ser desempenhadas e que não se consegue muitas vezes. E que tipo de estratégia que a gente pode usar para facilitar o aprendizado dessas crianças? Uma estratégia que é bem adequada é valorizar quando a criança faz um trabalho bem feito. Geralmente as crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas são chamadas a atenção do que elas não conseguem fazer. E uma estratégia é fazer o contrário, é chamar a atenção quando ela consegue fazer. E quando ela não consegue, bem, deixar passar. Então elogiar atitudes positivas. Parece que então demanda um olhar, uma atenção maior do professor para aquela criança. Exatamente. Logo que já fui diagnosticado, minha mãe até tentou assim conversar com os professores e tal sobre qual que era a causa assim de eu ser tão desastrado e palhaço e não conseguir ir bem na aula, não conseguia me render, né? Sim. Só que os professores não acreditaram muito, sabe? Eu acho que até o 3º ano, assim, ele tem hiperatividade, mas eu acho que é fingimento, assim, sabe? É o que pelo menos parecia pra mim, sabe? Eram poucos professores que realmente se sentavam, assim, e tentavam
fazer eu acompanhar, entendeu? Na verdade, assim, ó, existem algumas pesquisas que mostram que as crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não são muito queridas pelos colegas. Provavelmente sejam crianças com hiperatividade ou impulsividade. O desatento é menos comum que isso ocorra. Eles acabam sendo excluídos, e eu acho que isso é bem importante, não pelo diagnóstico, mas sim pela falta do diagnóstico. Detalhes no comportamento do seu filho podem não ser apenas travessura. Fique atento se ele é muito agitado, se perde objetos importantes constantemente, se não consegue se concentrar em jogos e tarefas e se não consegue ficar sentado por muito tempo. Quando a gente fala dessa síndrome, né, dessa quantidade de sintomas e de comportamentos, né, que você tem, fica claro que isso se manifesta em todos os aspectos da vida. E uma das facetas importantes é na família. Minha mãe, assim, ela aceitou numa boa, assim, tentou sempre me acompanhar, me ajudar, e até hoje ela faz isso, né? Meu pai, assim, o meu pai, não que ele não me ajudou nem nada, mas o meu pai, ele ainda é daquele tempo que é do frescura, que não é nada, isso aí é só para vender mais remédio, sei lá. Toda pessoa muito agitada tem TDAH? A agitação, assim como a desatenção, são sintomas que são inespecíficos, né? Não são específicos de TDAH. Tem muitos outros transtornos, até problemas de vida diário, né? Que podem levar à hiperatividade e desatenção. Então, um especialista, médico, psicólogo, neurologista, precisa fazer uma avaliação. Uma pessoa com hiperatividade tem menor capacidade intelectual? Déficit de atenção não tem nada a ver com inteligência. Podemos fazer o mesmo raciocínio para depressão, né? A pessoa pode ser deprimida e extremamente inteligente. A mesma coisa acontece com déficit de atenção. Uma pessoa com TDAH tem mais dificuldade em ter um relacionamento duradouro? Sim, isso é comprovado, né? Pessoas com TDAH, pela sua impulsividade principalmente, né? Inquietação, elas tendem a ter relacionamentos mais curtos, mais promíscuos, com dificuldades de manter essa relação, porque para ter uma relação duradoura a gente tem que fazer muitas concessões que muitas vezes os pacientes não conseguem fazer. Uma pessoa com TDAH vai tomar medicamentos o resto da vida? Não necessariamente, né? Tem uma parcela dos déficits de atenção que melhoram lá pelo final da adolescência, esses não vão precisar, mas os adultos que continuam com déficit de atenção, se os sintomas são suficientemente importantes, às vezes sim, às vezes tem que se preparar para tomar por longo prazo. O fato de tu ter déficit de atenção e hiperatividade pode parecer uma coisa ruim, só que, como eu falei, é como tu vive e é a educação e o carinho assim que tu recebe. Aquele menino vive no mundo da lua, ele não para quieto. Quem nunca ouviu alguém dizer isso de uma criança muito agitada? Pois hoje se sabe que crianças com essas características podem ter transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Você sabe o que isso significa? Eu não. Não fala. Não. Não. Sim, eu sei, eu sou professora. Aqui é das crianças que não aprendem na sala de aula. Déficit de atenção deve ser distração. Sempre estão ativos e não param nunca. Um distúrbio que não permite que a pessoa se concentre. Conheço, meu filho tem. A minha irmã era assim quando era pequenininha. É bem agitada, assim, não consegue ficar muito tempo estudando. Para almoçar já não consegue sentar e almoçar, né? Senta, levanta e olha e vê. Elas não conseguem acompanhar o que você está dizendo no mesmo ritmo das outras, então necessita de um acompanhamento mais intensivo. Já brigamos muito, né? Agora a gente recorreu a uma ajuda médica. Sim, ela toma remédio, vai no psicólogo, então eu também não sou muito a favor de ficar usando esse tipo de remédio. Se é bem indicado assim, por um médico bem acompanhado, eu acho que não tem problema. Né? Porque eu acho que assim, todo mundo tem esse TDAH e todo mundo usa remédio e fica muito difícil de saber quem de fato tem e quem não tem. Então acho que é muito disseminado o remédio. Eu não gosto. Muitos pais têm muito medo, né, do uso do metilfenidato em função de ser um estimulante. O que se sabe de efeitos colaterais e de riscos associados ao uso da medicação? Se viu que, na realidade, a diferença entre quem toma e quem não toma no final da adolescência é quase nenhuma,
né? E então não há o que se preocupar. O que se faz geralmente? Por exemplo, uma criança que tenha muita perda de apetite com metilfenidato, se preconiza que se tome um bom café da manhã e depois se dê a medicação. E a mesma coisa, que não se repita a dose até outra boa refeição. E outra maneira é nos fins de semana dar folga para a medicação, né? Então a criança pode comer melhor, dormir melhor, porque insônia também às vezes é uma coisa que atrapalha. E aí para os adultos e adolescentes que estudam de noite é uma grande complicação, né? Porque as aulas vão até 11, 12 horas, né? E se eles querem o pico de ação da medicação nesse horário, o sono só vai vir lá pelas 2, 3 da manhã. Até uns 2, 3 anos a gente não percebia nada de diferente, assim. Era uma criança bastante inquieta, agitada, mas todos eles nessa idade são assim, né? E outra coisa que a gente percebia em casa, assim, de não ficar parado, de não ficar sentadinho para fazer o tema. A gente desconfiou que fosse alguma coisa neurológica, né? Então fomos procurar um neurologista. E começou a fazer aquela pesquisa que é clínica mesmo, né? É o questionário, mandou o questionário para a escola, nós respondemos o questionário, cada um separadamente, porque o diagnóstico tem que ser feito não só num ambiente, né? A criança tem que ter as mesmas características em ambientes diferentes. Quando eu preciso pensar em alguma coisa, eu penso em um monte de coisa ao mesmo tempo. Uhum. Aí depois é que eu me organizo na minha mente. É difícil decidir que tu vai dar um remédio que vai modificar alguma coisa na cabeça. Tem déficit de atenção, usa o metilfenidato, principalmente na infância e para adolescência, e este uso protege de que ele use realmente as verdadeiras drogas, né? Qual é a verdadeira droga? Maconha, álcool, cocaína, crack. E principalmente porque são crianças, que a gente sabe, indivíduos que com o passar do tempo têm predileção por algum tipo de drogas, geralmente são os estimulantes, né? Porque eles ficam calmos com os estimulantes, funcionam melhor, então é natural que eles tendam a fumar muito mais, né? Em déficit de atenção, quase 50% das pessoas fumam e bastante, enquanto que na população geral não chega a 20% esse valor. Então assim, eles fumam quase o dobro, quase chegando ao triplo. Então o tratamento com esses estimulantes diminui esse risco. Então é um remédio relativamente seguro, desde que a gente saiba usar ele. Aqui, a gente está mais perto da piscina. Por aqui. Da primeira série, era uma criança que passava o tempo todo fazendo barulho na cadeira, né? De vez em quando pedia para ir no banheiro, voltava ajoelhado só para brincar. Isso daqui brilha. Ah, isso aqui fala estranho. Aí teve as férias da primeira série, de julho. Quando ele voltou no segundo semestre, a primeira semana foi horrível. Horrível, assim, a criança não querer... Ele não ficar sentado na sala de aula, né? A gente não conseguia fazer nenhum tema com ele em casa. E aí, na segunda semana, a gente voltou no neurologista e disse, olha que, por favor, me arranja um remedinho, porque desse jeito não vai dar para continuar. Juliana, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno que está, de certa forma, em moda, né? Um tema controverso, porque envolve medicação, tarja preta, né? E é uma coisa que geralmente aparece com crianças na escola que tem alguma dificuldade de ficar sentada ou de fazer as tarefas conforme o professor quer. Uhum. Como é que foi para ti, Juliana? Foi horrível para mim nesse sentido, porque tinha gente que achava que era droga, sabe, que eu ia me embebedar. Até teve um caso que foi horrível, que um amigo meu, ele pegou uma Ritalina e tomou. Uhum. E daí começou a ficar com dor de cabeça e passar mal. E a mãe dele ligou lá pra minha casa me xingando por eu ter dado o remédio para ele. E isso lá no colégio ficou uma fama que eu tava me drogando e tava tentando drogar as outras pessoas e tal. O que você sentia então quando tomava a Ritalina? O que você sente que ajuda na vida pessoal ou na vida no trabalho? Na vida pessoal, assim, principalmente o fato de
parar para pensar antes de fazer as coisas, né? Não ser muito compulsivo, exagerado nas coisas, que eu acho que é um dos maiores problemas do hiperativo, é ser exagerado. No trabalho, pensar antes de fazer as coisas também, mesma coisa, parar e fazer tudo certo, fazer direito as coisas, né, no caso. E é a mesma coisa no estudo, sentar e, agora eu vou me dedicar a fazer só isso. Então você acha que o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade te ajudou, especialmente através da medicação? Me ajudou a me conhecer melhor também, né, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Claro que o tratamento passa por uso do metilfenidato, o nome genérico da Ritalina, mas além disso, existem outros componentes. Que outras coisas que você buscou? Eu tive um tratamento todo com uma pedagoga, né? E funcionava meio que como um divã, assim, né? Eu sentava, ela, o que aconteceu durante a semana e tal, e eu falava o que eu pensava. Então, às vezes eu me estressava demais com alguma coisa, ou eu não sabia como fazer um exercício da aula, assim, ou problema na vida pessoal, assim, ela sempre pensa o que está fazendo e tal. Não vi nenhum filme bom no cinema. A gente está aqui numa locadora de vídeos, DVDs. Imagino que seja um ambiente conhecido, familiar para ti. É minha segunda casa, praticamente. Tem uma coisa característica de quem tem essa condição, né, déficit de atenção e hiperatividade, que é tentar várias coisas. Uhum. Tu te encontrou cedo, assim? Na verdade, assim, eu me influenciava muito pelo cinema, sabe? Por exemplo, quando eu vi Tubarão, eu queria sair pra matar tubarão, sabe? Pra prestar atenção no que eu tô fazendo, sabe? Tem que ser alguma coisa que seja chocante, assim, sabe? Por exemplo, eu gosto de ler. Eu adoro ler livros, principalmente. O problema é que, como eu sou hiperativo, eu me disperso muito fácil. Todo mundo pensa, o cara tem déficit de atenção, então não consegue se concentrar em nada. Não. Isso é muito interessante. Em algumas atividades em que a criança, o adulto ou o adolescente tem gosta muito daquele assunto, ele é capaz de ficar semanas naquele assunto. Eu vou te dar exemplos. As crianças com déficit de atenção muitas vezes adoram videogame e são craques nesse videogame. E aquilo requer uma outra atenção. Então eles são capazes de fazer uma coisa que a gente chama de hiperfoco. Mas para que esse hiperfoco aconteça, tem que ter toda a adrenalina de ele estar adorando aquela atividade. Então pode ser escrever. Tem gente que deu sorte na vida, né? Que esse hiperfoco se dá em algo funcional. Hoje em dia tem muita gente com déficit de atenção e que são fissurados em computação. Então são hackers, são pessoas que sabem profundamente alguns assuntos, só que se sabe que esse hiperfoco acontece somente em coisas que eles gostam muito. Quando são expostos a coisas que eles gostam médio, já começam a falhar, e quando eles são expostos a coisas que eles detestam, aí não tem volta, aí eles são os piores da turma, né? É um risco daí até dos pais pensarem que a criança está sendo malandra, né? Porque do que ela gosta, ela se concentra, e aí no colégio não se concentra. E na verdade essa é uma característica da doença, né? A capacidade de se concentrar quando tem somado o desejo por aquela atividade. Exatamente. Nos adultos, né? A gente já tem mais pessoas que elas mesmas olha, eu não estou conseguindo render. Então, assim, há uma diferença. O transtorno na infância é um transtorno que é visto pelos outros. E o transtorno do adulto é sentido pela pessoa. Há uma pequena diferença. Quem tem déficit de atenção não tem dor nenhuma, né? Ela não está sofrendo necessariamente, começa a sofrer pelo baixo desempenho. Então é uma questão que, com o passar do tempo, a pessoa começa a sofrer de baixa autoestima, geralmente, né? Ela sofre pelo resultado da doença e não pelo sintoma em si. Como ele já sofreu as consequências do transtorno, geralmente ele já vem com um problema de autoestima, já vem com um problema de querer melhorar isso, porque ele sente que está sempre, apesar de ser inteligente, ele está perdendo para os pares. Então, geralmente é isso, são pessoas extremamente inspiradas, né? Mas pouco de conseguir persistir na sua inspiração. E é muito bom aquilo, né? E eu peguei a pior fase, sabe? Você sente que fazer atividade física, esporte, ajuda a te concentrar, a fazer as tarefas? Eu acho que é um dos melhores jeitos, assim, para um hiperativo se acalmar, sabe? Principalmente aquele dia que tu tá afobado, que tu tá estressado com alguma coisa, tu vai lá na academia, tu consegue...
assim, tu se desestressa ali com Gasta a máquina. tua energia. Exato, tu gasta essa energia. Aquela ansiedade. Exato. E a própria atividade física acaba liberando hormônios ou substâncias endógenas do próprio corpo que fazem com que a pessoa se sinta mais saudável, mais saciada, satisfeita. O Julião é um cara completamente normal pra mim. A hiperatividade dele com certeza junta todo mundo aqui, é o que faz a gente estar aqui. E ele, sendo hiperativo, ele acaba sendo um grande mobilizador de grupos, assim. Às vezes ninguém tá afim de fazer nada, mas ele mexe o pessoal e sai alguma coisa e no final acaba sendo bom. Como tu acaba tipo, atraindo desastres e coisas assim que normalmente não aconteceriam com pessoas normais, e se tu torna isso tragédia, é claro que tua vida vai ser ruim. Mas tanto eu como meus amigos e minha família, a gente leva isso como uma coisa engraçada, sabe? E quando eu faço alguma coisa errada, é muito mais interessante, é uma aventura pra mim tentar corrigir ela, sabe? E eu acho que é isso que torna assim, a minha vida muito boa. É aquele negócio, no momento que tu reconhece o que tu tem, e começa a tomar uma atitude para mudar, não para mudar, mas para viver com isso, lidar com isso, eu acho que tu pode ser saudável de qualquer jeito, sabe? Meu nome é Julia Kober, eu tenho 22 anos. Sei lá, tem gente que já nasce, parece que já gosta de futebol, gosta de música. Meu foi cinema, eu não consigo me lembrar de uma época que eu não gostava de cinema. Oi, eu sou o Darth Vader. Não, mentira, eu sou o João, tenho 10 anos, sou fã do Star Wars. Algumas horas eu penso um monte de coisa assim ao mesmo tempo. E fui diagnosticado com déficit de atenção e hiperatividade. Esqueceu onde guardou um molho de chaves ou teve que recomeçar várias vezes determinada tarefa. Dificuldade de concentração e falta de atenção são normais em qualquer pessoa. Porém, existe uma parcela da população que sofre de hiperatividade e déficit de atenção, uma síndrome que durante muitos anos não foi reconhecida. O TDAH é um problema sério e exige tratamento e cuidados específicos. Em cerca da metade dos casos, o transtorno acompanha a pessoa ao longo da vida. O que é o TDAH? O TDAH é um transtorno neuropsiquiátrico, né, que se considera um transtorno do neurodesenvolvimento. É uma maneira diferente de maturação cerebral, que ocorre em torno de 6% das crianças, né, que predispõe ela a ter bastante hiperatividade, desatenção, impulsividade. O cérebro de uma pessoa com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade apresenta disfunção na região orbital frontal. Esta área responde pelo comportamento, memória e autocontrole. Nela existem milhões de neurônios. A comunicação entre eles é feita pelos neurotransmissores. É a falha na quantidade ou no funcionamento de dois deles, a dopamina e a noradrenalina, que caracteriza o cérebro de uma pessoa com TDAH. Eu sempre me sentia assim esquisito, assim, comparado aos meus outros colegas, porque todo mundo conseguia ir bem na aula, ninguém era tão palhaço que nem eu. O déficit de atenção e hiperatividade aparece mais na sala de aula. É muito comum que os professores sintam que tem alguma coisa errada.
ué, mas aquela criança ali tem alguma coisa a mais, ela não para quieta na cadeira, né? Ou ela está sempre olhando pela janela, esse tipo de coisa. Eu não sei como é que era contigo. Por exemplo, na sala de aula, é um exemplo clássico. O professor está lá na sala de aula, tá passando uma matéria importante. De repente, minha cabeça, eu tô, sei lá, eu tô numa praia, sabe? Eu tô, sei lá, fazendo alguma coisa nada a ver. E quando eu vejo, assim, eu volto e já parece que acabou a aula, sabe? Até principalmente, assim, na minha época da escola, assim, como foi na sexta série, sabe? Até a sexta série eu ia muito mal na aula, eu sempre arrumava problemas, os professores sempre tinham que ficar no meu pé, então eu fiquei com uma fama ruim, sabe? E já se sabe quais são as causas do transtorno? A gente sabe que tem um fator ambiental muito importante, né? Por exemplo, isso é comum em crianças que vêm de um ambiente estressante, desorganizado. Então essa mistura de ambiente desorganizado com genética de predisposição que dá o resultado final, né? E clinicamente, como é que se caracteriza o transtorno? O transtorno é déficit de atenção e hiperatividade, ou hiperatividade, né? Então, assim, o que se vê primeiro, geralmente, é a hiperatividade. Depois, com a entrada da criança no colégio, né, as coisas de atenção começam a ser mais importantes, porque ele não para prestar atenção, prefere ficar em movimento, ele prefere sair para jogar bola, mesmo que a pessoa diga, fica na cadeira, ele tende a continuar girando pela sala de aula, né? E também a questão de se focar na tarefa fica muito prejudicada, né? Então, mesmo na criança pode haver um predomínio dos sintomas de desatenção ou de hiperatividade. E aí, quando a criança evolui, aqueles que vão continuar com o transtorno tendem a ficar mais desatentos do que hiperativos. Como ele é um transtorno que se pode ter um pouquinho mais de uma coisa ou um pouco mais de outra, ou seja, tem alguns quadros que são mais hiperativos e outros quadros que são mais desatentos, né? Outros mais impulsivos, menos desatentos. Se classificou o TDAH, que é a sigla do déficit de atenção, né? Em 3 subtipos básicos, né? Existe um subtipo onde predomina a desatenção, um subtipo onde predomina a hiperatividade, esses são mais raros, quase não existe, né? Só hiperatividade, né? E existe o subtipo que é o mais comum na infância, por exemplo, que é o subtipo combinado, que combina sintomas das 2 dimensões. Então, na hora do diagnóstico, o clínico tem que estar muito atento para ver essa composição de sintomas, né? Eu estava fazendo trabalho com uma pedagoga e ela pediu para a gente fazer o exame, para ver o que estava acontecendo e tal, e logo já fui diagnosticado já com déficit de atenção e hiperatividade. E como que a gente pode diferenciar uma agitação normal da infância, uma criança agitada, de uma criança portadora de TDAH? Fazer essa diferenciação é que permite que não se exceda no diagnóstico, que é um dos grandes cuidados que se deve ter, porque agora até um transtorno da moda, né? Todo mundo tem déficit de atenção. Geralmente é fácil de ver, porque assim, essas crianças são muito mais agitadas